Bom dia, hoje é 6 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas... Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Uma notícia, duas notícias, várias notícias assim. Coelhinho da Páscoa sobre o que elas são. Sobre cripto, minérios, títulos da dívida pública e eu tô há 5 minutos olhando pra parede tentando rimar alguma coisa com isso. Pra que esperar que os outros achem coisas sobre as quais te criticar se você mesma pode fornecer o material, como por exemplo esse poema ridículo que eu acabei de recitar? Espero que esteja todo mundo bem e preparado para se encher de chocolate no final de semana, caso assim seja o costume da sua casa. Aproveita para apresentar o podcast quando a família estiver toda reunida no domingo, tá bom? Agradeço desde já e vamos para as notícias. O Brasil lançou uma oferta de títulos da dívida em dólares pela primeira vez em cerca de 2 anos, testando o apetite dos investidores poucos dias depois que o governo divulgou o aguardado novo arcabouço fiscal, esqueleto fiscal, e à medida que a turbulência nos mercados globais diminuiu. Os títulos da dívida pública são os títulos de dívida emitidos pelo governo federal brasileiro. O intuito é captar dinheiro para investimentos e o custeio da máquina do Estado. Nessa semana, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto ouvida pela Bloomberg News, o governo brasileiro vendeu 2,25 bilhões de dólares em títulos com vencimento em 2033. A forte demanda, que chegou a 8,5 bilhões de dólares nas negociações iniciais, levou o governo a aumentar o tamanho da oferta original de 1,5 bilhão de dólares. Ela foi feita através de uma oferta pública, que também é chamada de mercado primário. Elas são exclusivas para instituições financeiras que estão habilitadas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a famosa Selic, e que é a plataforma do Banco Central, destinada ao registro, custódia e liquidação dos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Quem pode participar disso aí são bancos e corretoras e outras instituições financeiras. Depois disso, depois que esses bancos ou corretoras compram os títulos, é que eles podem ser negociados no chamado mercado secundário. E é aí que você, com o seu dinheirinho, pode ir lá comprar um. Ou seja, esses recursos levantados no mercado secundário vão para os bancos e para as corretoras. Aí no mercado primário são os recursos levantados diretamente com os bancos e que vão direto para o Tesouro Nacional. É tipo tu comprar um tênis na loja da Nike, da Adidas ou de outra loja aí que você goste e depois vender o teu tênis nas internets pelo preço que você quiser. Mas seria esse um momento favorável para o governo brasileiro estar vendendo tênis para os bancos e corretoras, e por tênis eu quero dizer títulos em dólar? Que nesta festa aí o Brasil está se juntando a outros países emergentes, incluindo a Costa Rica e o Panamá, que venderam títulos denominados em dólar nas últimas semanas, à medida que diminuíram as preocupações tanto com a saúde do sistema bancário americano quanto com o aperto monetário global. A venda também está acontecendo depois que a OPEP anunciou um corte surpresa na produção de mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, elevando os preços. O Brasil, que emitiu títulos em dólar pela última vez lá em 2021, vai usar esses recursos para antecipar o financiamento de vencimentos de acordo com o prospecto da oferta. Uma coisa que não está aí tão bom para o pessoal é a queda do minério de ferro no mercado internacional em meio a uma campanha da China para frear os preços. E por que isso impacta o Brasil? Porque o minério de ferro é o terceiro produto mais exportado por nós. E se os preços caem lá fora, desvaloriza o que temos por aqui também. E esta desvalorização está acontecendo porque na terça-feira a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China ordenou que empresas que negociam futuros de minério de ferro no mercado façam uma análise mais objetiva para evitar exagerar o ambiente de valorização dos preços. Basicamente, o governo chinês está ficando mais em cima para evitar o movimento especulativo dos mercados. E esse anúncio vem na esteira da promessa do país, no mês passado, de implementar cortes na produção de aço pelo 3º ano seguido. A consequência direta disso é que mineradoras como a Vale acabam perdendo valor no mercado. Hoje é dia de passear por vários mercados. Já falamos de títulos públicos, depois de minério de ferro e agora é vez de falar do ouro. É que o metal ampliou seus ganhos para uma alta de 13 meses depois que dados de emprego dos Estados Unidos mostraram que o mercado de trabalho de lá criou menos vagas do que o esperado. E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? É que um mercado de trabalho menos robusto diminui as apostas de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vai aumentar as taxas de juros novamente. Veja você que quando todo mundo está empregado, ganhando salário, e os salários estão aumentando, tem uma relação aí com o aumento da inflação. E, além disso, se está todo mundo empregado, ganhando salário, a necessidade de crédito não é tão latente quanto quando não está todo mundo empregado. Então, uma explicação aí meio que de padaria é que se a galera não está precisando de dinheiro agora, tudo bem o crédito ficar mais caro. Ou seja, tudo bem os juros subirem.
Só que aí, nesse relatório divulgado pelo Instituto de Pesquisa ADP dos Estados Unidos, apareceu que foram criados 145 mil empregos em março, abaixo da previsão mediana dos economistas. O dado vem antes do relatório de emprego chamado Payroll desta sexta-feira, que é o mais acompanhado pelo mercado. E o que raios o ouro tem a ver com isso? É que quando os juros estão altos por lá, a tendência é que o dólar se valorize, assim como os juros dos títulos da dívida pública americana. Aí não sobra espaço para o ouro subir. Mas se os juros caem e esses ativos aí caem junto, veja você, por exemplo, o que está acontecendo com o dólar no Brasil neste momento, que está negociado a quase menos de R$5, o ouro tende a se valorizar. Ou seja, aquele contatinho seu aí que poderia muito bem te dar um brinquinho dourado deveria se agilizar, porque o metal tá ficando mais caro. Mande este episódio aqui para esta pessoa amada e rica. Agora que falamos de títulos, minério e ouro, hora de falar de petróleo, porque o meu podcast é diversificado. E aqui vai uma reportagem da minha querida Juliana Estigarribia, que é jornalista de verdade e escreve umas matérias que eu fico, menina, eu quero ser você quando crescer. Agora, por exemplo, a Ju mandou essa. Petrobras lidera descobertas de petróleo no mundo, mas exploração é uma incógnita. Quer dizer, temos muito petróleo, mas não sabemos exatamente o que fazer com isso, vejam vocês. Segundo a reportagem da Ju, o Brasil, a Namíbia e a Guiana estão liderando as descobertas de petróleo no mundo, com empresas estatais encabeçando esse movimento ao lado de gigantes privadas. No caso da Petrobras, a exploração de novos poços em 2023 deve ser crucial para a geração de valor da companhia, segundo os analistas ouvidos pela reportagem da Ju, diante da necessidade de desenvolvimento de novos campos para garantir a continuidade dos volumes de produção. A Total, que é francesa, a Petrobras e a Qatar Energy, do Qatar, lideraram, respectivamente, as novas descobertas de recursos de óleo e gás em 2022, segundo um levantamento da consultoria especializada Wood Mackenzie. E essas descobertas aqui no Brasil acontecem no momento em que o governo está discutindo a mudança na política de preços de combustíveis da estatal. Em entrevista à Globo News, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ontem que o governo vai mudar a política de preços dos combustíveis da Petrobras e que, abre aspas, a estatal precisa ter seu custo baseado em real. O ministro afirmou que a implementação da medida vai começar após a reunião do conselho da empresa no final desse mês. Após essa fala, a Petrobras disse em comunicado ao mercado que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração da política de preços. Então, vem aí a pergunta que fica rodando principalmente nos debates ideológicos em relação a isso. Se a gente tem tanto petróleo, por que a gente depende da paridade internacional para determinar os nossos preços? Bom, uma das respostas é que para uma petroleira sair da fase de exploração para a produção, o caminho é bem longo. A exploração de petróleo é uma atividade de alto risco. Tipicamente, uma empresa vai perfurar 5 poços e só um vai dar resultado. Quando se trata da perfuração em águas profundas, a maioria dos nossos novos poços, o volume de investimentos é ainda maior. Quem explicou isso para a Ju foi o vice-presidente sênior e head de América Latina da consultoria Rystad Energy, o Schreiner Parker. De acordo com o atual plano de negócios da Petrobras, a exploração na chamada margem equatorial, uma nova fronteira exploratória localizada em uma faixa que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte, vai receber investimentos de aproximadamente 3 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Estima-se que as reservas da região sejam da ordem de 30 bilhões de barris por dia. Na visão do Parker, no entanto, a exploração na margem equatorial vai ser um grande desafio. Ele lembra que outras petroleiras já tentaram explorar a região, mas enfrentaram barreiras como entraves ambientais. Deixei aí o pedido da galera para o final. Ontem eu sugeri que, caso vocês tenham dúvidas ou queiram fazer perguntas, é só ir na caixinha de comentários. E muita gente pediu mais notícias sobre criptomoedas. Então, aí vai uma. E essa agora ainda vai atender aos Musk fans, que é sobre o Dogecoin, a criptomoeda do doguinho que o Elon Musk fica divulgando por aí e que disparou depois que o queridão trocou a imagem do botão da home do Twitter por uma foto desse dog, que é um Shiba Inu. Promessas de Elon Musk quando comprou o Twitter: combater fake news, tirar o verificado de geral, sei lá mais o quê. Ações de Elon Musk depois de comprar o Twitter: mudar a foto do botão da home para um cachorro. Enfim, a Dogecoin foi criada em 2013 como um meme. O Musk é defensor da moeda e já tweetou sobre a criptomoeda em algumas ocasiões, causando flutuações significativas no preço. Quando ele concordou em comprar o Twitter no ano passado, a Dogecoin teve um pico de 30%. Dessa vez, a alta também foi por aí. E vejam vocês que na última sexta-feira, ele pediu à justiça americana que rejeite um processo de 258 bilhões de dólares que o acusa de executar um esquema de pirâmide para apoiar a criptomoeda Dogecoin, conforme reportado pela Reuters. O Musk é acusado de deliberadamente aumentar o preço da criptomoeda e depois deixá-lo cair, gerando prejuízos a outros investidores.
Então acabou. E amanhã não tem podcast, tá? Mercados fechados no mundo inteiro, eu vou falar sobre o quê? Sobre mim? Não me deem essa oportunidade que eu faço mesmo. Por isso, eu desejo a todos um bom feriado, para quem não for trabalhar, no caso, e nos vemos na segunda-feira. Até mais!